Olha, uma das coisas mais difíceis para a humanidade é o perdão. Porque o perdão, olha, a gente se magoa, a gente tem rancor, a gente tem ódio, a gente quer uma reparação, não é mesmo? Quando a gente se magoa, alguém magoa a gente quer uma reparação. A gente sente ódio, a gente quer que aquela pessoa morra, não é verdade? Essa é a grande verdade. Mas é importante você começar a praticar o exercício de querer perdoar aquela pessoa. Não por ela, por você. Porque você carrega aquela pessoa no seu campo vibratório. Toda vez que você lembra daquela situação, daquela pessoa, você entra numa frequência muito baixa. E é muito ruim para você. Então, é muito importante começar a praticar o perdão, tirar aquela pessoa do seu campo vibratório. É tão complicado porque é tão toxicante, né? Essa mágoa te intoxica, causa câncer, sabe? Causa doenças internas. Você pensa que é uma pessoa saudável, daqui a pouco você se encontra com um ou outro problema de saúde, sabe? Então, perdoar o outro já é complicado, já é tentar perdoar o outro é difícil e manter a mágoa pelo outro é tão intoxicante. Imagine quando esse mal-estar é com a gente. Imagine quando a culpa é desse lado aqui. Imagine o quanto a gente se intoxica com a nossa autoculpa, né? Então, é claro, é importante perdoar o outro, mas o outro está longe de você, está longe das suas vistas. Com o tempo e com vontade de perdoar, você vai fazendo exercícios e vai acabar perdoando. Mas e a autoculpa? Como você faz com essa intoxicação? Sabe? Você está se envenenando todo dia um pouquinho, está envelhecendo. Seu rosto fica com uma carranca, ao invés de ficar com um rosto bonito, suave, uma energia tranquila, suave, você fica pesado, você fica com uma carranca, você nem sorri, não é mesmo? Então, sabe, não é só sobre culpa, é sobre amor, é sobre auto-amor, autoestima, sabe, auto-perdão. O quanto você se odeia, o quanto você já começou a gostar de você, o quanto você já começou a se tratar bem. É sobre isso, entendeu? Então, assim, o processo de auto-perdão é um processo individual como qualquer outra virtude. Você não se acha uma pessoa virtuosa porque você carrega uma culpa. Mas saiba que passar pelo processo de aprendizado e alcançar o auto-perdão é uma virtude. É um processo lento, cada pessoa vai ter seu tempo. Mas é importante que você queira fazer o exercício de perdoar o outro e se perdoar. Perdoar o outro porque você está tirando a intoxicação do outro do seu campo vibratório. E se perdoar, o auto-perdão, é importantíssimo para você se livrar, sabe, dessa pedra que você está carregando aqui nos seus ombros. Puxa vida, não é? Então, é uma virtude, tá? O perdão, ele está relacionado a um senso moral, sabe? A culpa está relacionada a um senso moral. Estamos falando de pessoas que têm um pouquinho de consciência, um pouquinho de empatia. Porque aquela pessoa que comete um erro atrás do outro, não tem empatia por nada, nem ninguém, nem pelos animais, essa pessoa ela não vai sentir vergonha da culpa. Não vai nem sentir culpa, né? Então, entrega na mão do universo, que a lei do retorno faça justiça, né? Que a lei de causa e efeito entre em ação, que a lei de ação e reação faça-se o que deve ser feito, né? Mas quando se trata da gente, agora eu tô falando de nós, esqueço o outro, a culpa que eu carrego comigo, tá? Então, nesse tempo todo, sabe, sendo espírita, sendo espiritualista, estudando toda a literatura espírita, eu aprendi muito com os livros de Chico Xavier, Ivone Pereira, André Luiz, a codificação de Allan Kardec. Puxa, eu aprendi muito.
E eu listei algumas coisas para facilitar o meu processo de auto-perdão, porque eu quero me amar, eu quero me acolher, entendeu? Eu quero me sentir uma pessoa virtuosa, eu quero me sentir leve. Bom, então, eu listei algumas coisinhas, todo esse tempo aí que eu venho aprendendo com a literatura espírita, eu consegui entender um pouco, deixei de ser muito crua e comecei a me amar um pouquinho mais. Estou cuidando melhor de mim. Estou cuidando melhor de mim. Anotei algumas coisinhas, tá? Não fique remoendo, né, aquele acontecimento, porque cada vez que você remoe aquele acontecimento, aquele erro seu do passado, você vivifica aquilo, é como se algo tivesse acontecendo aqui e agora. Então, o seu cérebro vai disparar, sabe, reações bioquímicas e vai fazer você sentir emoções como se estivesse acontecendo agora, tá bom? É importante você deixar para lá um pouquinho, tá? Mas você reconhece o seu erro, né? 2, tá? Perceber o equívoco e se avaliar, tá? Então, você reconhece o erro, se acolha, né? Percebe o seu erro e fala como que eu estava naquela situação, como que eu era, tá? Porque o erro, ele se trata da consciência, o quanto consciente você era, né? Como que era a sua percepção de você e do todo? Era ampliada ou era uma percepção fechada? Bom. 3, tá? Reconheça-se como um aprendiz da vida, tá? Nós aprendemos com os acertos e também aprendemos com erros. É ótimo quando a gente acerta e aprende com os acertos, mas e quando a gente erra? A gente também tem que aprender com os erros, a gente tem que tentar reparar, né? Então, reconhecer como um aprendiz da vida, tá bom? Estamos sempre em construção. É isso. Lembre-se, você é um ser que está sempre em construção. Não importa se você vai estar sempre em construção nessa existência e vai continuar na outra. O importante é você ter essa consciência, né? Ninguém nasce cru e fica tão cru a vida inteira, sabe? 4, mantenha vigilância e oração, sabe? Porque a maioria dos equívocos acontece pela desatenção, pela falta de consciência. Nem sempre é por maldade, sabe? Às vezes é o que eu falei desde o começo. Se você não tem consciência, né? Você vai cometer os equívocos, os erros, sabe? Eu cometi erros que eu não me orgulho, né? Tenho certeza que eu não vou cometer aqueles erros de novo, tá? Então, porque minha amplitude de consciência aumentou, minha percepção, minha compreensão aumentou. Então, eu não vou mais cometer os mesmos erros do passado, tá bom? Então, a consciência, a gente tem que ter uma consciência da nossa imortalidade. A gente tem a vida inteira para reparar o erro. Se você não conseguir reparar o erro, pelo menos tenha consciência de que aquele erro você não vai mais cometer, sabe? Claro, todo mundo vai passar pela lei do retorno, ou nessa vida, ou na próxima vida, ou nesse planeta, ou em outro planeta, porque Jesus disse, né, na casa de meu pai tem várias moradas, e então é claro, não se trata só do planeta Terra, tem outras moradas, outros planetas, entendeu? Então é sobre isso, não é mesmo? Você ter a consciência do seu erro, você perceber como você estava naquela época que você cometeu o erro, mesmo sendo muito lá no passado ou recente, como é o seu nível de consciência. Dá um passo para trás e olha toda aquela situação, como que foi, o que te estimulou a errar daquela forma. Então, você dando um passo para trás e avaliando, observando aquela cena, você vai entender, vai ter uma maior compreensão e vai conseguir se perdoar. Vai parar de se intoxicar, não é mesmo? Então é isso, é um processo lento, é um processo individual, é uma virtude sim, e é um processo de autocuidado.
Eu vou me acolher, eu sei que eu errei, mas eu não vou me condenar o resto da vida. Não é uma sentença de vida, sabe? Não é uma prisão perpétua. Eu tenho que me perdoar, eu tenho que me tratar bem. Primeiro, reconhecer o seu erro. Segundo, avaliar como você estava naquela época, como que era o seu nível de compreensão. E como é o seu nível de compreensão agora, porque se você se arrependeu, se você sentiu vergonha, não se orgulha do que você fez, com certeza o seu nível de compreensão, sua consciência teve uma expansão. Porque nada é por maldade, não se trata de pessoas maldosas, se trata de pessoas que têm baixo nível de consciência, baixa visão, uma visão fechada, sabe, baixa percepção de você e do todo. Quando você começa a expandir sua consciência, é óbvio que você não vai se orgulhar dos feitos do passado, dos seus erros. Você vai querer reparar ou pelo menos não repetir. Então, eu me acolho, eu me perdoo. Eu não sou a Patrícia de hoje, não é a Patrícia de 30 anos atrás, não é a Patrícia de 1 ano atrás. Não é mesmo? Então, por que eu vou magoar a Patrícia de hoje, machucar o eu de hoje, me ferir, me maltratar com os erros que eu cometi há 15 anos atrás? Eu era outra pessoa, outra visão de vida, de mundo, outra percepção, né? Hoje eu tenho mais expansão de consciência, né? Então, eu hoje não sou a mesma de 10 anos atrás. Os erros que eu cometi 10 anos atrás eu não vou repetir hoje. Então, se abrace, se acolha e fala, me perdoo. Hoje eu não faria as mesmas ações, hoje eu não cometeria os mesmos erros. Eu melhorei. E aí o processo de perdão vai vindo. Tá? A gente está aqui para aprender, estamos o tempo todo em construção. Então, aí você começa a gostar de você. Você começa a se tratar melhor. Você começa a se desintoxicar, sai para fora todas as toxinas. E você começa a ficar com semblante mais suave. Você começa a ser mais suave. Você começa a ser uma pessoa mais leve. E o amor vai entrando, o alto amor vai entrando. É sobre isso. Ter vontade de perdoar o outro para se desintoxicar e começar a praticar o auto perdão. Não é só falar, eu me perdoo, pronto, não. Reconheça o erro, se acolha, entenda por que você errou naquela época, que tipo de visão você tinha e que tipo de pessoa você é hoje. Claro que você não vai cometer os mesmos erros. É sobre isso. Se trate bem. Tchau, tchau.